Cláudia, quanto vale um quilo de sal assim? 30, 40 cêntimos. É? E um televisor como esse, quanto vale? Não sei. Não sabe o valor. Bom, significa que cada coisa tem o seu preço. Tudo na vida tem um valor, tem um preço. E qual será o preço de uma família feliz? É o que nós vamos estar sabendo aqui no programa Família Unida. Quanto vale uma família feliz? Todos querem. Todos querem. Do que adianta, por exemplo, habitar numa mansão luxuosa, caríssima, não é? Milhares ou até milhões de euros, mas lá dentro uma família infeliz. Tem gente que foi capaz de pagar o preço para habitar numa mansão, mas até hoje não foi capaz de pagar o preço para se ter uma família feliz. Está no ar o programa Família Unida. É verdade. Muitas pessoas habitam em mansões luxuosas que muita gente só consegue ver nas revistas, nos filmes, nunca nem sequer passou perto. Mas dentro daquela mansão luxuosa, dentro daquele palácio, habitam pessoas. E será que essas pessoas, será que essa família ou essas famílias são de fato felizes? Pessoas que pagam altos valores, alto preço, para poder conduzir um automóvel de luxo. Gente que trabalha de sol a sol para poder colocar humildemente o seu pão de cada dia na mesa. Pessoas que são capazes de tremendos esforços e sacrifícios para a sobrevivência, para o estudo, para pagar a renda de casa, para comprar a medicação. Será que a felicidade na família também não tem um preço? Com certeza há esse preço, mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E é o que nós vamos descobrir aqui no programa da família, qual é o valor, qual é o preço de uma família feliz. A Thaís também está com a gente, como sempre. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Existe um preço realmente para a felicidade na família? Existe, não é? Acho que não existe nada que não tenha um preço. E as pessoas muitas das vezes se enganam achando que na família não tem. E não sabem porque que não são felizes. Mas é exatamente por isso, porque elas não estão pagando esse preço para ser feliz. E por que será? Será que é tão caro assim? E para nos auxiliar também aqui neste tema, nós temos a Irina, que ela vai contar um pouco da história dela. Tudo bem, Irina? Olá, tudo bem? Agora tudo bem, não é? Exatamente. Mas você passou momentos difíceis na sua vida. É isso particularmente mesmo. Com a sua família. Sim, com a minha mãe. Com a sua mãe. Como é que começou a história difícil? Tudo começou quando houve uma separação entre nós as duas. Em que eu fiquei apenas com 2 anos e ela teve que viajar, teve que vir para cá e eu fiquei em São Tomé com 2 anos. Depois só voltei a ver com 12 anos. Quer dizer, 10 anos de separação. Exatamente. Uma vida inteira. Mas havia comunicação entre vocês duas nessa vida? Havia, de vez em quando. Ela às vezes mandava assim, dinheiro para ajudar nas despesas. Mas você era uma criança. Ficava aquela expectativa, quando a minha mãe voltar... Sim. Quando a minha mãe chegar... Sim, tinha sempre aquela expectativa. Vai ser diferente, quando a minha mãe voltar. Era assim? Era. E foi realmente uma realização para você ou não? Não foi, porque depois ela foi, quando eu já tinha 12 anos, depois quando ela voltou novamente para Portugal e só voltou para São Tomé quando eu já tinha 17 anos. Quer dizer, mais anos, mais 5 anos, sim. Então, 10, 15 anos de separação entre Exatamente. Mãe e filha. Você vai conhecer daqui a pouquinho melhor a história da Irina. Você vai ver que houve um problema sério entre as duas e tudo muito por conta desse desajuste, né? Dessa separação
filho não pode estar longe da mãe, né? Eu acho que a criança, ela também sempre... Porque tanto a presença do pai quanto da mãe faz muita falta. Então, e a mãe é muito ligada, não é? Tem uma ligação muito forte entre filho e mãe. Então, como ela viveu separada há tantos anos, ela tinha muitos sonhos de quando fosse viver com a mãe, penso eu, né, Irina? Exatamente. Como ia ser diferente, como ia ser bom, né? E, de repente, isso não aconteceu, né? Foi uma decepção para você. Sua expectativa estava lá em cima e depois... não foi nada daquilo que eu imaginava. Você já vai saber a respeito da história da Irina. Vamos, então, conhecer a opinião dos jovens. A Thaís esteve com quem? Com a Yara e com a Pamela. Com a Yara e com a Pamela, falando a respeito desse tema, não é? Exatamente. Vamos assistir? Olá, estamos aqui com mais um programa de Família Unida e temos aqui as minhas convidadas Yara e Pamela. Olá. E o tema desta semana é uma pergunta. Qual é o valor de uma família feliz? Então, Yara, na tua opinião, qual é o valor? Olá, Thaís. Na minha opinião, é um tema que é bastante complexo, mas resulta de muitas coisas. Resulta de uma boa comunicação, resulta de afetividade entre os membros familiares, não é? Resulta de várias coisas. Para completar o que a Yara disse, eu penso que o valor de uma família depende da nossa entrega. Se nós queremos uma família feliz, então nós temos que abdicar de certas coisas para nós. Por exemplo, um sentimento, às vezes uma vontade de fazer alguma coisa que outra pessoa não vai gostar para poder chegar à realização do nosso familiar. Talvez até uma discussão, não é? Às vezes a pessoa está ali, não, eu tenho razão, e outra diz, não, eu tenho razão. Alguma tem que ceder para poder deixar de haver uma discussão. Sim, penso mesmo que seja isso. Então, e na vossa opinião, qual é que tipo de sacrifícios é que vocês acham assim, talvez o mais importante que tem que haver numa família para poder haver a felicidade? Na minha opinião, acho que o maior sacrifício é esse, é o de ceder a nossa própria vontade para poder ajudar outra pessoa. Acho que tem que ter compreensão também. É verdade, eu também acho mesmo, porque nós devemos estar sempre aptos, não é? A compreender o nosso familiar e a fazer com que tudo venha a dar certo. Então, para isso é preciso que nós deixemos às vezes as nossas vontades e venhamos a compreender, venhamos a entregar. Essa entrega que tu falaste é bastante importante, porque quando nós queremos fazer mais, quando nós não estamos a olhar simplesmente, eu só vou fazer até aqui, a outra parte é dele. Se nós damos sem pensar naquilo que os outros têm que fazer, se nós fazemos de vontade, porque depois tudo isso vai resultar de bem para nós, porque não há um preço de família unida. Estar num bom ambiente, desfrutar de uma boa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, quer dizer, e com todos os outros familiares, não tem preço, é algo muito bom e é uma base. Na vossa opinião, acham que uma pessoa que não tem esse desejo, não tem essa vontade de sacrificar, de se esforçar para poder abdicar, para poder ter uma vida feliz com a família, vocês acham que ela consegue alcançar essa felicidade da mesma forma? Eu acho que ela não consegue. Primeiro porque se ela não quer ceder, não é? Aprender a ouvir o que é que os seus filhos, às vezes é a mãe, né? O que é que os seus filhos têm para dizer, o esposo, a esposa, eu acho que ela também não vai, a outra parte também não vai querer ouvir o que ela tem para dizer, o que ela pensa. É verdade, eu falo por experiência própria, porque eu ao início, na adolescência, foi bastante complicado e então eu não queria ceder essa parte. Eu achava que eu tinha que seguir só até ali, eu não queria me esforçar por nada com o relacionamento da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. E então eu vi que depois eu mudei e aí eu consegui compreender, realmente é impossível, por experiência própria eu posso dizer que é impossível haver uma família feliz sem que a pessoa ceda, sem que a pessoa mude. E vocês têm alguma opinião, algo a dizer a uma pessoa que esteja numa situação dessas agora e diga assim, olha, eu sou assim, eu não gosto de dar o braço a torcer. O que é que vocês diriam para uma pessoa assim? Então, se quer ser realmente feliz, não é? Se quiser ter realmente uma realização, não só a nível familiar, porque depois isso atrapalha também todos os outros meios e sociais, então, e profissionais, não é? Então a pessoa, o melhor que tem a fazer é ceder, o melhor que tem é assumir realmente que não existe uma forma de chegar à realização, à felicidade, sem que a pessoa assuma e queira mudar. Eu acho que ela tem que aprender a pagar o preço. E qual é que é o preço? O preço é ela
assumir a posição, assumir aquilo que ela é, em primeiro lugar. Bom, sou eu de verdade que sou aquela pessoa que separa a minha família em casa, que separa a harmonia que existe dentro do meu lar, então eu vou aprender a ceder, vou aprender a ouvir para que tudo possa mudar dentro da nossa casa e que exista de verdade uma realização na nossa casa. Ok, muito obrigada, Pamela. Muito obrigada, Yara. E como veem, não é fácil ter uma família feliz. Exige sacrifício, mas é possível. E você, está disposto a pagar o preço para ter uma família feliz? Estás disposto a pagar o preço para ter uma família feliz? Então você ouviu a opinião das jovens, aí não é nada fácil, não é? Há que haver um sacrifício diário, um investimento constante, porque conviver consigo mesmo já é difícil. Pelo menos eu penso que é. Agora você conviver com outra pessoa que tem outra cabeça é mais difícil. Você conviver com outras pessoas que têm diversas opiniões e que divergem uma das outras é muito mais difícil. É porque você vê que mesmo filhos sendo criados da mesma maneira são diferentes no normal, né? Então, conviver com o ser humano não é algo muito fácil. Você tem que saber lidar e tem que haver os sacrifícios. Por isso que tem gente que foge, não é? Para que haja harmonia tem que haver sacrifício, Por não isso que adianta. tem gente que foge, prefere viver com os bois, com as vacas, com os cães, com os gatos, do que viver com o ser humano. Mas se você quer ser feliz, e há como ser feliz, tem que sacrificar. Irina, você falou que houveram 17 anos, não é? 15 anos Sim, de separação 15 anos. entre você e a sua mãe. Isso resultou em quê? Como é que, depois de vocês voltaram a se unir, então, Sim, aqui em Portugal, sim. e como é que foi a convivência? Assim, no início é aquela coisa, filha, mãe, tudo bem. Acabou de chegar, né? Exatamente. Mas depois, conforme foi passando os dias, os anos, as coisas foram se transformando de uma forma que eu fiquei sem entender o porquê. Mas por quê? Você transformou-se por quê? Nervosismo, cobrança? Sim, começou a haver cobrança, brigas. E essa cobrança era por parte de quem? Sua? Não, era por parte da minha mãe, para mim. Ela queria que você Sim. fosse de um jeito, Exatamente, que porque você obedecesse. Assim, exatamente, eu com 17 anos, ela queria me mudar. Você não aceitou essa situação? Não aceitei, porque eu já fui, né, criada de uma forma e ela queria me mudar com 17 anos. Você foi criada pelos seus avós? Não, fui criada pelo meu pai e as minhas madrastas. Sim. Quer dizer, em 17 anos você absorveu muitas coisas, já tinha um costume, uma Exatamente. maneira de ser, de enxergar a vida. 17 anos é uma criança, não é? É uma criança. Sim. E os pais, claro, se veem na obrigação de buscar, ensinar, ajudar, orientar, mas você não aceitava Não isso? aceitava. Mas por você não conseguia ver, por causa dessa distância de tantos anos, a autoridade de mãe sobre ela? Era mais ou menos eu por acho aí? que era mais isso também, era mais por isso também. Eu Porque não conseguia como ver. você não foi criada por ela, não foi ela que te instruiu, que te ensinou as coisas básicas que uma mãe ensina na sua infância, na sua adolescência, então agora ela queria dizer para você as coisas e você não aceitava? Era por aí? Não É. aceitava. É, E por causa disso haviam brigas. havia. Como é que eram essas brigas? Discussões? Eu não falava muito, eu era mais assim, eu era como se fosse assim, a perfeitinha, mas só que fazia mais por trás. Eu acabava por esconder, Você era esconder sonsa. dentro de mim. Exatamente, guardava comigo. Guardava. Ela se me dissesse alguma coisa, eu não era capaz assim de falar, né? Nem Mas nada, também mas quando tinha- falava? Exatamente, ficava preso dentro de mim aquilo. Até explodir. Você Exatamente. optava o quê? Ignorava. Ela falava e você ignorava as palavras. Sim, era. Se mais fechava, isso. né? Então o Sim, ambiente era fechava. ruim. Era. Não havia conversa, diálogo entre nós as duas. Eu chegava em casa da escola, não havia conversa. Eu fazia as coisas que tinha que fazer, punha a mesa, tudo direitinho e não passava dali. Você ignorava, no caso, a situação, a sua mãe. Exatamente. Porque ela também fazia isso comigo e eu também vi-me na obrigação de fazer o mesmo Que com isso? ela. Vocês ficavam então sem se falar? Exatamente. Dias? Dias, semanas e tudo, sem falar. É. Como é que você percebeu que isso tinha que mudar? Assim,
Houve alguma briga, houve algum rompimento? Aconteceu algo que... Houve situações que ela, assim, falava para as pessoas lá fora que não me queria dentro de casa. E eu fui ouvindo aquilo, mas fui ignorando. Depois, houve um dia que o meu irmão foi atrás de mim, que estava-me a dizer que a minha mãe não me queria em casa. E foi ali que eu tomei a decisão. Eu disse, já não vou ficar mais. Peguei nas minhas coisas e fui-me embora, saí de casa. E ela concordou com essa situação? Não, ficou pior. Como assim? Ficou pior porque ela enviava mensagens para destruir mesmo. Mandava mensagens horríveis para mim. Eu chorava, todos os dias chegava em casa, eu chorava porque eu via ela mandava mensagens e mensagens. Mas o quê? Ofendendo você? Ofendendo mesmo. Que és a pior filha do mundo, que não vais ser feliz. Mensagens mesmo de destruição. Bom, nós estamos acompanhando aqui a história da Irina, um problema sério que ela viveu com a mãe. Geralmente a gente imagina a mãe ser amiga da filha, a filha amiga da mãe. Deveriam as duas ser as melhores amigas, uma confabular com a outra, pedir direção, ensinamento, conselhos. Mas no caso aqui da Irina era totalmente o contrário, era filha contra mãe, mãe contra filha. Vamos assistir essa matéria a esse respeito e já voltamos. Quanto vale uma família feliz? E qual a receita para se ter uma? Certamente esse é o sonho de todo jovem, de todo adolescente e de toda criança. E por que não de todos os adultos também? Entretanto, o que mais vemos são notícias de famílias que se desfazem pelo divórcio, famílias que vivem em desunião, discórdias. E o pior, isso já passou a fazer parte do nosso dia a dia. Tanto é que para muitos já passou até a ser normal. A cantora brasileira Gretchen acabou de anunciar que vai se casar pela 17ª vez. Já Jennifer Lopez, famosa, bem-sucedida profissionalmente, ingressou num terceiro relacionamento. Ela com 43 anos e ele com 25. A imprensa norte-americana tem dado notícias de que este namoro, apesar de pouco tempo, já não anda bem. E muitos outros casos fazem parte desta roda viva de discórdias e desunião. Afinal, para se ter uma família feliz, é necessário pagar um preço que poucos estão dispostos a pagar. Nesta receita para a felicidade, podemos incluir muito diálogo, disponibilidade, respeito, amizade e tolerância. Mas isso não é tudo. Você sabe quanto vale uma família feliz? Então fique agora com o programa da família. Você sabe quanto vale uma família feliz? É o que nós estamos para fazer você descobrir. Há um preço. Você viu aí, assistiu casos de artistas famosos, pessoas riquíssimas. E há muitas famílias que às vezes não são famosas, nem riquíssimas, mas procuram, dentro das suas posses, comprar a outra pessoa, não é? É o marido que dá joias, é o pai ou a mãe que presenteia os filhos, enfim, mas isso tudo não propicia a paz, a união, a felicidade dentro do lar, né? Eu acho que a harmonia ela não vai pelo aquilo que você dá material, mas aquilo que você dá de si, da sua atenção, do seu carinho, da sua compreensão. Porque é bom você receber um presente, uma prenda, mas mais ainda você receber um carinho, um afeto, um afago. Eu acho que tem muito mais valor dentro de um lar, esse tipo de coisa, do que uma coisa material que você possa proporcionar para o seu lar, para a sua família. Com certeza. Estamos aqui entendendo a história da Irina e eu queria saber de você, Irina, qual foi o pior momento que você viveu nessa relação sua e de sua mãe? Assim, tem 2 piores momentos. O primeiro deles foi quando eu estava no trabalho e ela me viu, chegou, me viu e me bateu à porta do meu emprego, no centro comercial, cheio de gente, e ela me bateu ali à porta. Foi uma humilhação para você? Foi uma humilhação. E o outro foi, também estava no local do trabalho, era um cabeleireiro, ela ia lá arranjar cabelo. Foi no sábado, cabeleireiro cheio, e ela fez um escândalo ali. E foi ali que eu tomei também a decisão e deixei o trabalho. E a partir dali foram 3 anos que nós não nos falamos.
Quer dizer, a situação só foi a piorar, não é? Exatamente. Você via, então, a sua mãe lhe perseguir nos lugares que você Sim, no início era. Mas depois foram esses 3 anos que eu também depois fui morar para outro sítio, que ela nem sabia onde eu morava. Depois também arranjei outro emprego no outro sítio, que ela também não sabia onde era. E ela ia mandando aquelas mensagens da mesma, mas não foi assim muito além, porque, pronto, não nos víamos. Quer dizer, você tentava fugir de um confronto de situações constrangedoras, né? E por isso você acabou até trocando de emprego, de moradia, para ela não saber a seu respeito. Exatamente. Mas no fundo você queria resolver o problema, ou não? Queria resolver. Sua vontade era de ser feliz com a sua mãe. Exatamente. Não é? E o que você fez para mudar a situação? Quando que mudou a situação da sua família, você e sua mãe? Mudou quando conheci o Centro de Ajuda Espiritual. Levaram você até lá? Tinha uma ex-cunhada que ela no início levava-me para ir para o Centro de Ajuda, só que eu ia mais ao grupo jovem, não ia assim assistir a reuniões. Ia ao grupo jovem, mas também não apanhava grande coisa. E até chegava em casa e na altura estava ainda a morar com a minha mãe. Sim. Só que quando eu chegava em casa era brigas. Quer dizer, você ia ao centro de ajuda, mas era como se não fosse. Exatamente. Como o aluno que vai para a escola, mas não está nem aí para o professor. Exatamente. Não Só que quando eu chegava em casa era briga. Já havia momentos que eu não ia porque sabia que quando chegasse em casa era briga outra vez, então deixava de ir. Foi mesmo quando saí de casa que eu fui decidida mesmo a mudar a situação. Você foi pensando, o problema é a minha mãe. Foi isso? Fui mais por mim. Por você? Sim. Você reconheceu que havia um problema em você também? Exatamente. Eu reconheci que existia coisas em mim que eu precisava mudar. Sabe, Irina, muita gente, ela não tem essa capacidade de reconhecer. Ela aponta o erro, né, Thaís? Do marido, da esposa, do filho, no caso da mãe, da filha, mas não consegue reconhecer o seu erro. E quando uma situação não está bem entre os dois, o erro não pode ser só de um, não é? Sim, até porque a pessoa, ela põe a culpa no outro, porque se a culpa é do outro, o outro que resolva, o outro que mude, que faça o sacrifício, né? Que se esforce. Agora, a pessoa reconhecer que ela está errada, significa que ela vai ter que mudar, ela vai ter que contrariar-se a si mesma, ela vai ter que fazer o esforço. Então, muita gente não quer descobrir isso, não quer admitir, não quer olhar para esse lado e dizer, não, eu tenho que mudar, eu tenho que reconhecer para poder melhorar, para poder mudar esse relacionamento. Um confronto com o seu próprio eu, né? Exatamente. É fácil confrontarmos os outros, mas confrontarmos a nós mesmos é difícil. E você conseguiu enxergar isso, Irina? Consegui ver. E começou uma batalha. Exatamente. Aí como é que foi? Você frequentando o centro de ajuda, assistindo às reuniões, já começou a valer a você? Você já começou a pegar aquilo que... Sim, comecei a pegar os ensinamentos e a colocar em prática. E a partir do momento que eu já me via bem, eu comecei a olhar a minha mãe com outros olhos. Essa mudança em você, o que você teve que fazer para você mudar? Tive que sacrificar o meu eu, né? O que você descobriu, por exemplo, em você que antes você não via? Descobri o orgulho, que eu era orgulhosa, porque assim, ela, né, não dava o braço a torcer, mas eu também não dava. Quer dizer que eu também era orgulhosa, porque se ela não vinha conversar comigo, se eu fosse conversar com ela, as coisas até podiam melhorar. Sim. Mas eu não fazia isso. Então eu tive que tirar esse orgulho dentro de mim. Foi fácil? Não. Tá vendo? Você começou a pagar o preço, não é? Ali você percebeu, puxa, e foi caro. Foi. Não é barato. Então você viu o orgulho, lutou contra o orgulho. Lutei e consegui vencer. E a partir dali comecei a lutar por ela no altar. Sim, sacrifícios, votos pela família. Você fez a Fogueira Santa de Israel? Sim, também fiz o sacrifício por ela. Como é que foi? Na altura estava a trabalhar, né? Coloquei tudo que eu recebi do ordenado, coloquei no altar. É mesmo? Sim. E alguém obrigou você a fazer isso? Não, ninguém. Além disso, os votos pela família, que todos os votos que apareciam pela família, eu estava lá dentro. Quer dizer, você descobriu que tinha que agir a fé no altar. Exatamente. Mas descobriu também que tinha que tomar atitudes para um bom relacionamento. Isso. Quer dizer, porque a fé no altar
é aquilo, a pessoa reconhecendo que tem coisas que só Deus pode fazer. Não é isso? É. Mas você também descobriu que haviam coisas que só você podia fazer. E como é que foi? Você procurou a sua mãe? Sim, comecei a procurar mais por ela. Quando ela mandava mensagem de desânimo, eu mandava mensagens de força. Fazia o contrário. E assim, comecei assim, a mandar mensagens assim, carinhosas, fazer lanches de deixar para ela. Comecei Tudo isso você aprendeu ali no Centro de Ajuda? Sim, aprendi e fui fazendo. E ela foi vendo essa mudança em mim. Tanto é que hoje ela agradece mesmo o Centro de Ajuda pela transformação que fez em mim. Ela Uma coisa agradece. que você falou que eu acho muito importante, né? Que às vezes o ser humano tem esse costume, né? Eu aprendi uma coisa, já acho que vivo, já acho que sei fazer. Só porque eu aprendi, só porque eu ouvi. E o que você foi ouvindo, o que você foi aprendendo, aquilo que você, né, que lhe ensinaram, você começou a praticar, você colocou em prática. Por isso você conseguiu ver o resultado na sua vida. A prova de que a pessoa aprendeu está na prática e não no ouvir. Mesma coisa, eu ouvi que para eu fazer esta mesa eu tenho que cortar aqui, serrar ali, colar aqui e etc. Ela pode até concordar com aquilo. Sim, realmente eu tenho que fazer assim, mas se ela não fizer... Não provou que aprendeu. Exatamente. Eu só provo que aprendo, só mostro que aprendo quando realmente eu pratico aquilo que eu ouvi, que eu recebi. Então, você pagou o preço. Como é que está hoje você e a sua mãe? Hoje não tem nada a ver. É mesmo? Eu até às vezes fico assim, às vezes mensagens que ela envia para mim, eu fico assim, ok. Fico, não são mais aquelas de afronta, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Você conquistou a sua vitória através do seu sacrifício, em todos os sentidos, não é? Exatamente. Eu até, assim, nas minhas orações, eu dizia sempre, meu Deus, se for para ter a mesma mãe que eu tinha antes, eu prefiro que nós não nos falemos. Mas se for mesmo para ver uma transformação, tem que ser uma outra mãe. E realmente é o que eu vejo hoje. Quer dizer, você primeiro se tornou uma outra filha. Uhum. Você lutou por você primeiro. Olha só. Depois que você reconheceu, você buscou essa mudança em você e você mudou, então você passou a lutar pela sua mãe, para uma transformação nela, não Exatamente, é? Sim. Quer dizer, conseguiu. Consegui. Hoje estão felizes. Exatamente. Pagou o preço. Paguei. Valeu a pena? Valeu a pena, muito a pena. Faria tudo novamente. Que maravilha, não é? A gente vê o sorriso da Irina e é o sorriso que a gente quer ver em todos os lares, em todos os filhos, em todos os pais, em todas as pessoas. Meus parabéns, viu? Meus parabéns pela sua fé. Quer falar alguma coisa, Thaís? Não. Já está tudo fechado, tudo dito. Tá tudo. Não é? É verdade. Bom, mas ela vai falar. Ela vai falar daqui a pouquinho, tá? Vamos às ruas saber a opinião das pessoas a respeito deste tema. Quanto custa, quanto vale uma família feliz? Na sua opinião, qual o valor de uma família feliz? Uma família feliz tem que ser uma família unida, acho eu. Pelo menos é o que eu passo aos meus. Porque eu sou mais os 2 filhos, portanto eu sou divorciada, mas é isso que eu passo aos meus filhos. Acho que não tem preço. Não tem preço. A senhora dá mais importância ao trabalho ou à sua família? À minha família, por isso é que eu deixei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Em primeiro lugar estavam os meus filhos. Embora eles hoje, já tenho o mais velho que vai fazer 18 e o outro com 14, mas ainda só trabalho a meio tempo para dar atenção a eles. A família, claro. Não esquecendo que o trabalho também tem que ter a sua importância, porque sem o trabalho não consigo dar aquilo que eu quero à minha família, não é? Qual foi o seu maior gesto de amor que já fez pela sua família? Já abdicou de alguma coisa? Não há assim nada que possa referir que seja diferente. Todos os dias são pequenos gestos que fazem a diferença. E o que é que o senhor pensa sobre aquelas pessoas que não estão dispostas a sacrificar pela família? Penso que fazem mal, que a família é mais importante. Por vezes nós pensamos que dando mais peso à nossa carreira profissional, criamos mais bem-estar na família, mas isso acaba por termos menos tempo para a família e
E isso é incorreto, porque a família precisa de tempo, os nossos filhos precisam de atenção, portanto nós despendemos mais tempo com a atividade profissional e menos tempo com os filhos. Se chega a uma certa altura, perdemos. Eu acho que é estar todos os dias com eles, passar metade do meu tempo com eles, acho que é o maior amor. E dedicar-me, portanto, eles têm várias atividades onde eu me dedico bastante, faço com eles os trabalhos, as atividades com eles, acho que é muito importante. Hoje em dia, como o país e a sociedade está, acho que é muito importante os pais estarem muito mais tempo com os filhos. Podemos verificar então, hein, Cláudia, que muitas pessoas não sabem realmente o valor, o preço, quanto custa uma família feliz. Pessoas sabem o valor do sal, sabem quanto custa uma roupa, uma casa, um sapato, mas o valor de uma família feliz é muito caro e tem que se pagar. Do contrário, vai continuar sofrendo na família. Vai continuar sofrendo na família. Quem resolveu pagar o preço e que hoje também está vivendo uma família feliz e conhecemos muito bem, é a senhora Elizabeth, que quer contar o seu testemunho e comemorar junto com a gente os 36 anos do Centro de Ajuda. Sou Elizabeth Gouveia. Sofria de fibromialgia, depressão e enxaquecas. Também era viciada em álcool, em tabaco e tinha um casamento arruinado. Hoje, sinto que nasci de novo. Aprendi a valorizar-me, tenho saúde, paz e um casamento feliz. Universal, 36 anos a transformar vidas. Então, Thaís, quer dizer, a senhora Elizabeth também pagou preço, não é? É verdade. E hoje tem o seu casamento restaurado, sua vida restaurada. É, porque a pessoa, é como eu disse no início, só consegue aquilo que tem quando ela paga o preço. É tipo assim, eu pago aqui, então eu tenho em troca. Imagina a pessoa entrar no supermercado, encher o carrinho e dizer tchau. É, tô levando aqui, não dá, tem que pagar. Então, uma pessoa só consegue quando ela, para já, ela tem que saber o preço. Ela também não pode chegar no mercado, ver ali, pegar uma coisa, olha, eu quero pagar só 10 cêntimos por isso. Ela tem que pagar o preço que aquilo tem. O quanto vale, né? O quanto vale. Não há negociação. Não. Há muitas coisas, você falou uma coisa que é corretíssima, muitas coisas que você negocia. Você negocia o preço, por exemplo, de uma casa. Olha, isso eu não pago, eu pago X. A pessoa vai à feira, não é? Muitas vezes com um feirante ela negocia, mas a felicidade na família, ou você paga o preço, o sacrifício que tem que ser feito, ou você vai ser feliz. Não é isso, Irina? É isso mesmo. Qual o centro de ajuda que você frequenta? É a sede internacional em Chelas. Ali na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Se alguém quiser falar com você, quais as reuniões que geralmente você está presente? Normalmente estou às segundas, às terças, quartas, sextas e domingos. E durante a semana de segunda a sexta, de manhã, à tarde? Às 20 horas. Às 20 horas. E no Sim. domingo? Às 9h30. Às 9h30 da manhã. Se você desejar falar conosco, comigo, com a Cláudia, com a minha filha Thaís, nós estamos ajudando todas as pessoas no Centro de Ajuda ali em Almada, mais precisamente na Cova da Piedade, Avenida 23 de Julho, número 14, ao lado das bombas da Repsol. E nesse domingo, pelas 9h30 da manhã, estaremos realizando a Hora do Milagre. Nessa mesma oportunidade, você poderá entrar no Santuário da Resposta, obtendo assim a resposta de Deus, e receberá um pedaço do manto que estamos chamando do dedo de Deus, porque realmente é o dedo de Deus tocando nas pessoas e operando verdadeiros milagres. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa da Família Unida e na próxima semana vamos estar falando sobre o nervosismo. Hein? Tem muita gente nervosa, não é, Cláudia? E como tem? Não é? Nos dias de hoje há muitas. Você sabia que existem 3 tipos de nervosismo? Existe o... Posso falar? O nervoso, o falso calmo e o falso nervoso. Vamos estar falando sobre isso no próximo programa. Até lá!